Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde e aqueles que nos acompanham através das nossas mídias sociais. A gente fala aqui da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu para mais uma Emergência 193, na presença do Sargento Eduardo Dias. Boa tarde, Sargento. Boa tarde a todos os ouvintes, ao Moreira Lopes que está direto aí do estúdio conosco, aqueles que estão nos acompanhando através da internet. É um prazer, uma satisfação a gente estar aqui mais uma vez, falando um pouco do trabalho do Corpo de Bombeiros e dando algumas dicas de segurança para a nossa população. É isso aí, Moreira, e a gente começa falando nessa emergência desta semana sobre hipotermia. A gente está aí, né, numa mudança de clima, outono e inverno. Então, Sargento, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é desenvolvido o trabalho do Corpo de Bombeiros nesse período, né, nessa questão do frio e tudo mais, nessa questão da hipotermia. O Corpo de Bombeiros atende algumas situações de hipotermia aqui na cidade mesmo, né, e na nossa região. Muitas dessas situações são situações até com moradores de rua que se encontram em situação de descaso, vamos dizer assim, né? E devido a essa mudança brusca da temperatura que acontece na nossa região, a gente sabe que a temperatura ela baixa drasticamente e essas pessoas elas não mudam o seu jeito de lidar com essa situação nesse período. Em decorrência disso, a gente faz alguns atendimentos de pessoas com hipotermia, pessoas essas que estão normalmente em ambiente insalubre, normalmente em ambientes não cobertos. Então, devido a essa situação, gera-se essas ocorrências para o Corpo de Bombeiros. A gente pode perceber que são pessoas que realmente precisam de um atendimento mais rápido, né? Um atendimento mais célere, para que elas não entrem num quadro até de parada cardíaca ou parada respiratória. E quais que são os principais indícios que indiquem que uma pessoa está entrando, né, em uma situação de hipotermia? A hipotermia ela é caracterizada justamente pela perda da temperatura corporal abaixo dos 35 graus. E isso se dá por contato, ou a pessoa está com o corpo todo molhado, ou a pessoa está há muito tempo debaixo da friagem, vamos dizer assim, né? Sem um abrigo adequado. O que a gente pode ver nessas vítimas de hipotermia é que essas vítimas elas começam com alguns tremores, com alguns calafrios, é um dos primeiros indícios. Outros indícios dessa pessoa com hipotermia é a pele muito fria, é a pele muito pálida. Outro indício que a gente também considera é que a pessoa começa a ficar com a sua percepção mais baixa, a pessoa começa a ficar confusa, a pessoa começa a ter delírios em decorrência da hipotermia. Essas são algumas das características que a gente consegue já visualizar quando a gente chega no local. Outras situações também que a gente já consegue ter noção é quando a pessoa está molhada, muito tempo exposta ao tempo, muito tempo exposta à friagem, sem roupas, né? sem vestimentas e sem proteções térmicas adequadas. Então são essas as características que a gente consegue absorver. Outra das coisas também que é essencial, que já mostra uma gravidade maior no caso de hipotermia, é quando a gente consegue mensurar tanto o pulso quanto a respiração dessas vítimas, e esse pulso e respiração eles já estão numa cadência bem mais fraca. A gente já considera situações graves, né, abaixo de 35 graus, já é uma situação que a gente precisa de imediato conduzir essas vítimas para o hospital para elas serem cuidadas lá dentro do hospital com alguns procedimentos já intra-hospitalares para ela retornar à sua condição normal de temperatura. E quais que são as pessoas que são mais propensas a terem hipotermia? As pessoas de rua, elas são bem propensas a passar por isso. Uma vez que quando elas já estão dormindo, vamos dizer assim, elas não conseguem ter essa percepção de que esfriou muito, de que o corpo delas tem baixado a temperatura gravemente. Outras pessoas também, a gente tem aqui na nossa região o nosso Parque do Caparaó, né, que é onde o pessoal faz aquela trilha do Pico da Bandeira, e a gente já atendeu situações ali de hipotermia grave. Pessoas que ficaram algumas perdidas, algumas que se machucaram no meio da trilha, pessoas que não estavam preparadas adequadamente com as suas roupas e vestimentas para aquele momento. E essas pessoas debaixo daquela friagem intensa, elas também apresentaram um quadro de hipotermia. Então a gente tem aqui na nossa região as pessoas, os moradores de rua, pessoas que, por exemplo, trabalham na panha de café muito cedo, sobre o sereno. Essas pessoas, algumas delas também passam por um processo menorizado de hipotermia também, que tem que ser
cuidado, né? E tem que ser protegido para que isso não aconteça. Então, as nossas vítimas mesmo são essas que a gente atende em trilhas, essas pessoas que estão morando na rua e algumas dessas que trabalham na panha de café aí logo no período cedo, assim, ou até passaram a noite naquele ambiente ali já para esperar o próximo dia. São essas as vítimas atendidas por nós. E quais que são as dicas e orientações que são passadas pelo Corpo de Bombeiros para a população? A população salienta, né, que esse é um período de frio intenso na nossa região, a gente precisa ter um determinado cuidado, então a pessoa se proteger mesmo com as vestimentas, né, com cobertas e coisas do tipo, ter uma preocupação a mais com as pessoas, né, as pessoas de rua, essas pessoas que fazem trilha, elas têm que ter um conceito de que não pode ir para uma trilha totalmente desprovido de roupas, né, de proteção térmica e que a gente possa mesmo um olhar pelo outro, né? E aquelas pessoas que você vê numa situação ou numa condição inferior nesse ponto de vista, que a gente possa tentar cuidar, mesmo avisando o Corpo de Bombeiros. Você viu que tem um morador de rua, ele passou a noite naquele determinado local ali. Se você viu aquilo ali, chama o Corpo de Bombeiros, chama a viatura do SAMU para poder dar um atendimento, chama a assistência social da prefeitura para a gente poder estar chegando nessas pessoas antes que elas se tornem um caso grave nessa situação. É isso aí, Moreira. E vale ressaltar também, né, como você destacou, trabalho da prefeitura, assistência social também e várias campanhas que são realizadas durante esse período também para poder estar arrecadando cobertores, agasalhos. Sim, extremamente importante. Se você foi solicitado nessas campanhas de agasalho, que você possa ajudar, sim. Tem muitas pessoas precisando, tem pessoas que nesse momento encontram-se assim, totalmente desprotegidas, né? Então a gente tendo condições, vamos ajudar, vamos ser parceiros, prefeitura, Corpo de Bombeiros e todos aqueles que podem ajudar a nossa população. É isso aí, Moreira. Essas foram as informações dessa semana do Emergência 193. Obrigado, Sargento. Eu que agradeço. Mais uma vez, o Corpo de Bombeiros está sempre disponível aqui para a gente poder passar algumas informações para a população e uma boa tarde a todos aí, obrigado. Boa tarde, Moreira, e boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Volto com você aí nos estúdios.